Beleza, minha gente, estamos de volta e você já está vendo aí nosso convidado, Dr. Nogueira, que é o nosso entrevistado a partir de agora. Dr. Nogueira, seu boa tarde Boa tarde. aos amigos que estão aí nos acompanhando. Prazer grande recebê-lo aqui. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Todos estão me escutando, me vendo pela internet. Uma boa tarde, que esse final de semana seja maravilhoso. Nós estamos aí com um solzinho, né? E que essa greve acabe, né? Porque já está começando o desabastecimento aí, isso também faz parte da saúde, né? Bons alimentos, né? E quando você chega lá para comprar um alimento de R$ 2, custa 8, você me fala. Então, que isso seja resolvido hoje na paz, né? Se Deus quiser. Vamos orar. Falávamos aqui, doutor Nogueira, anteriormente, né, sobre a questão do maniqueísmo. Conceitue para nós esse modelo de visão de mundo, né? Hoje isso é um termo antigo, né? Na Idade Média. Hoje nós temos um termo mais moderno, né? Da física quântica, que fala que o nosso mundo é dual. O que é isso? O mundo dual é aquele mundo em que existem os opostos. Isso nós fomos ver pela medicina, já que o Luciano falou em medicina oriental, né? Vamos pegar o gancho. Se nós vamos olhar para a medicina oriental, para o taoísmo, que é o taoísmo é a religião da China, o que o taoísmo nos fala? Que existe o Tao. O Tao seria a representação nossa de Deus. Mas o Tao, quem conhece o símbolo do Tao, vai ver que ele tem duas cores. É um símbolo dentro de um... vamos ver se vocês conseguem imaginar, né? É um símbolo redondo, com duas vírgulas, né? Uma branca e outra preta, né? Então, o yin e o yang. Isto é a dualidade, o bem e o mal, o preto e o branco, a noite e o dia. Este é o nosso mundo dual. Então, fora desse mundo dual, é que existe a unidade, que é a unidade de Deus. Fora da unidade de Deus, quando nós nos encarnamos nesse mundo dual, nós nascemos aqui, nós nascemos nesse mundo dual, do bem e do mal. Que, logicamente, lá na Idade Média, né, criaram esse termo de maniqueísmo, mas isto é, desde a criação do mundo. Nosso mundo é dual. Então, não é brigar entre o bem e o mal, né? É saber que os dois existem e você escolher. Daí vem o livre-arbítrio, o que você escolhe para a tua vida, né? Isso que pauta. E, logicamente, em momentos nós vamos escolher coisas do bem para coisas do mal, porque nós temos a dualidade dentro de nós. Então, quando você vê uma pessoa que eu vi ontem no supermercado comprar 40 quilos de arroz, eu não sei para quê, porque talvez ela não aguente comer aqueles 40 quilos, talvez eles apodreçam, né? 45. Foi? 45. Quer dizer, não sei para quê. Ou seja, aquilo ali é um absurdo, porque as formas vai estragar e não vai conseguir consumir aquilo tudo, né? Quando a greve é provisória, todos nós sabemos que toda greve é provisória, que não se mantém por muito tempo, senão há o colapso total do país, né? Então a gente sabe que são provisórias, dá esses tumultos, mas então saber que nós, isso é muito importante, Flávio, não existe essa pessoa falando do bem, falando do mal. Todos nós temos dentro de nós partes boas e partes ruins. Então toda pessoa boa tem uma hora que ele é mal e todo o mal tem uma hora que é bom. Eu vou falar então de uma pessoa, né, que eu conheço muito bem, que sou eu, num comportamento que eu me vi sendo totalmente do mal. Eu ia entrar no banco Itaú e a minha pasta ela tem aquele metal, né? E ela apita, né? E então o guarda queria que eu deixasse a pasta do lado de fora e entrasse no banco sem a pasta. E eu joguei a pasta no chão, falei, daqui eu não saio, eu não vou entrar sem a pasta. É ridículo, eu brigando com o guarda, eu vou falar, imagina a cena, eu me vendo, que ridículo que eu passei. Eu joguei a pasta, como é que eu não saio, ali na roleta, né? Porque eu tenho que entrar com a pasta que eu posso fazer é te mostrar a pasta, abrir a pasta para ele, mas ele não queria, queria que eu deixasse a pasta lá de fora. Ou seja, como é que eu, um médico, uma pessoa, né, que fez faculdade, que estudou, que estuda psiquiatria, estuda psicologia, comete uma sandice dessa, né? Quer dizer, lógico, se você olhar por um lado, eu tinha razão, mas totalmente irracional, né? Então é isso, às vezes a gente comete atos totalmente irracionais e nos achamos bons, né? E tem um outro caso, uma paciente minha, né? Que ela diz que um assaltante assaltou, levou o carro, mas sequestrou, levou para um lugar vazio para ficar com o carro e deixou lá
no meio do mato, e ela disse pro cara assim, você vai me deixar aqui sem... Ela usou essa expressão, não é palavra não, tá, gente? Você vai me deixar aqui sem um puto para ir para casa? Eu acho que ela tocou naquele olhar o cara, e o cara pegou R$ 50, Flávio, e jogou para fora do carro para ela e foi embora com o carro dela. Quer dizer, naquele momento, Flávio, um marginal dá R$ 50, pegou aquela pedacinho da parte boa dele, porque nós todos somos filhos de Deus, sejamos marginais ou não. Quer dizer, então, marginal, marginal, não sei porquê, não vamos saber porquê, tem muitas coisas para ser marginal, tem a criação, tem a mídia, tem uma série de coisas, não vamos explorar isso agora que não é o tema, mas todo marginal tem a parte boa, todo político tem a parte boa. Então a gente tem que pensar nisso, nós somos filhos de Deus e temos o bem e o mal. Então nós temos uma equilíbrio dentro da gente. Então a gente tem que ter, orar e vigiar e não saber dessa hora. Uma vigilância constante para eu não cometer aquilo que ele cometeu lá no banco. Né? Logo depois, a gerente veio e falou, não, é doutor Nogueira, deixa entrar, Paulo, não tem arma na bolsa dele, não. Mas depois eu fiquei com vergonha, né? Então é isso aí. Isso significa... Tem alguns... Eu conheço algumas pessoas do segmento cristão que olham com uma certa bronca para aquele símbolo yin-yang, por conta de alguns que traduzem que toda coisa boa tem um pouquinho de maldade, tudo que é ruim tem um pouquinho de bondade, e o cara diz que Deus é perfeito, nele não há sombra, pelo menos, inclusive é o que diz a Bíblia, né? Não há sombra de variação, né? Não há sombra do que é ruim, Mas veja bem, Flávio, fala um pouquinho sobre isso. Deus está no mundo não dual. Deus não é deste mundo. Deus é além deste mundo. Não sei se os ouvintes estão me entendendo. Deus está fora desse plano, no sentido assim, ele não é um ser humano assim, ó, João Jorge Flávio é Deus, nada disso. Deus é um ser acima, ele está acima dos universos, ele é o criador dos universos. Então ele, no plano dele, é o não dual. É no tal, nesse símbolo yin yang, Flávio, o círculo. O círculo representa Deus. O que é o círculo? É o que não tem princípio, meio e fim. Quando você descreve um círculo, você pergunta, onde é que está o início desse círculo? Você não sabe. Você sabe você que fez. Mas quem vê um círculo na televisão, no rádio, quem vê um círculo na televisão, quem vê no livro, não sabe aquele círculo onde é que começou. Então, Deus é o círculo. Dentro, então, da divindade, nasce a dualidade do bem e do mal no homem. E dessa dualidade do yin-yang, do tal. A mesma coisa, Flávio, só de formas diferentes, nomes diferentes. Igual as religiões. Todas as religiões falam de Deus. Todas. Mas cada um vai apresentar Deus de uma forma. E aí a pessoa briga por causa de Deus. Como nós tivemos lá os católicos e protestantes lá no Ira, se matando há um tempo atrás, aí graças a Deus acabou aquilo. Gente, que absurdo. Evangélicos católicos se matando por causa de Jesus. Ou seja, deve ser um Jesus diferente para cada um, né? Não deve ser o mesmo. Como pessoas morrendo por causa de Deus, as guerras santas, né? Famosas guerras santas, a Idade Média com as cruzadas. E hoje, o Islã com a Guerra Santa por Allah. Quem é Allah? É Deus. Quem é Maomé? Maomé é filho de Ismael, que é filho de Abraão. Então, o Islã vem de onde? Vem, se nós formos analisar friamente, vem do judaísmo. Porque Maomé é filho de Ismael, que é filho de Abraão. E o judaísmo vem de Isaac, filho legítimo de Abraão. Todos conhecem essa história na Bíblia famosa, né? Em que Abraão, Sara era estéril, e era permitido, naquela época, a herança era do primogênito, tinha que ser homem. Então, todo o patriarca tinha que ter um filho homem para ter a geração, seguir a geração do patriarcado. E, como Sara é estéril, não havia como o povo de Deus continuar. Então, então era permitido por lei que ele tivesse relações sexuais com uma escrava. Ele tem relações sexuais com Agar, isso dentro da lei. Ele está traindo Sara. Nós temos que entender que naquela época era assim, era lei. Como hoje a lei islâmica, um homem pode ter 4 mulheres. Não é poligamia. Então, ele tem relações com Agar e nasce Ismael, que é o primogênito, que é o da herança. O da herança é o primogênito.
Por exemplo, no caso sério de Isaac, de Esaú e Jacó, né? Em que o primogênito Esaú, que era o primogênito, vende a progenitura a Jacó por um prato de mentiras. Aquela mentira devia ser gostosa peça, né? Quer dizer, então, o Jacó e primogênito... Rebeca deviam ser grandes cozinheiros, né? Porque o cara ficou doido quando viu o prato de coisa vermelha. Então, inclusive Esaú também é chamado de Edom, né? Porque a palavra é Edom, e inclusive Adão também significa vermelho, né? Tem um significado. Adam vem de adâmico, terroso também. É o vermelho terroso. Isso, E parece que aquele prato era cozido vermelho, né? Manjado de Deus. Né? Então, sempre que eu como leite, me lembro dessa parte. Mas voltando a Abraão, então, o primogênito, quem tinha então agora o direito à primogenitura ao povo de Deus, era Ismael. Era o único filho de Abraão. Mas Sara, como toda mulher, veja bem, não é porque ela ser santa que ela não tem pecado. Eu digo, até os santos pecam, né? É o tal do bem e do mal. Sara ficou com inveja de Agar. Né? Vai que Abraão se apaixona por ela, me larga. Não, e existia também uma promessa de Deus de que Sara ia engravidar. Não se sabia até quando, mas... Depois. É quando Sara pede que ele diz para engravidar. Sim, mas existia uma expectativa. Então, ainda tem a Quétura, ainda tem a Quétura, ou Quetura, né? Que também era uma empregada do Abraão, que acabou entrando nessa jogada. Na jogada, lógico. Que depois entrou, né? A divisão dos bens. Ele aproveitou o negócio e foi, bom, vou fazer o seguinte, de repente pode ter um natimorto, eu vou fazendo logo um bocado de filho. Vou fazer logo. Mas Sara pediu a Deus um filho, né? Eu, psicologicamente, interpretando, quando eu leio, logicamente, a gente lê e interpreta dentro da nossa seara. Você olha como jornalista, olha como médico, né? Como terapeuta, olha assim, aqueles filmes de Sara, sabe? E então pede a Deus um filho e Deus concede Isaac. Então nasce Isaac. Veja bem, agora há um problema muito sério. Nós estamos frente ao primogênito que é ilegítimo e ao que não é primogênito, não tem direito, mas que é legítimo. E então Sara, numa sabedoria divina, que eu diria, o que Sara faz? Abraão, dá dinheiro para Agar ir para o deserto. E a gente, quando lê isso, pensa, mas que maldade matar para o deserto. Ele já estava no deserto, você quer saber? Ir para o deserto significava ir para outro povo nômade, que naquela época eram povos nômades. Ou seja, vá para outro povo, com dinheiro, livre, quem não quer? Quem não quer? Escravo, agora com dinheiro, com ouro, que ouro naquela época não é igual hoje, não, era muito, né, mais que hoje, né? Muito mais que hoje. Quando Cristo, Judas condena, vende Cristo por 30 moedas, era muito dinheiro, era como se fosse hoje 30 bilhões, não é? Não é 30 reais, não é 30 reais, exatamente, o pessoal esquece disso, aquilo era uma coisa de louco. Então Agar fica feliz, olha só, Agar fica feliz com isso, ela adorou a ideia de Abraão, se liberta, ela é agradecida a Abraão, e vai com a sua alforje de moedas embora com Ismael. E então agora Isaac pode assumir a progenitura. Passam-se os anos e um descendente de Ismael é o Maomé, Mohammed. E Maomé, ele tem então a visão de que para restabelecer a progenitura e cria o Islã. Esses ismaelitas, eles acabam se encontrando em vários momentos do texto sagrado ali, por exemplo, aqueles homens que passaram e levaram José, filho de Jacó, para o Egito. Exatamente. A Bíblia classifica como ismaelitas, Exatamente. né? Na verdade eram primos dos filhos de Jacó que estavam ali. Já ali resgatando alguma coisa, né? Então, se a gente lê a Bíblia dessa forma, a gente entende que a briga deles, lá agora matando um católico lá, né? Vocês viram na televisão aí, gente, que absurdo. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, gente. É do mesmo pai Abraão. Então a gente tem que respeitar o Islã, e o Islã tem que respeitar a gente. Nós temos que respeitar todas as religiões, por todas são de Deus. É como se fosse aqui a minha mão, ó. A minha mente comanda as minhas mãos. Aqui cada uma religião é diferente, mas todas vêm de Deus. Em cada época, um profeta vai gerar aquela religião. E aí, usando o famoso jargão de botequim, todo o caminho dá na venda, né? Exatamente. É mais ou menos isso que a gente está querendo dizer aqui. Então, eu sou católico, Flávio, mas eu sou transreligioso. Eu respeito todas as religiões,
Quando eu viajo, conheço o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo, conheço tudo, eu quero saber de tudo, como é que é, como é que penso, porque todas elas trazem coisas boas para a gente, todas. Todas elas, se você seguir dentro da norma, elas não vão mandar você matar, não vão mandar... A real é, não faças ao outro, não quer que faça a ti, quer dizer, é real de todas as religiões, tá? Em todos os textos sagrados. Então, é nós seguirmos a fé e pararmos com essas picuinhas pequenas, né? Que são muito pequenas. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, Dona Nogueira, já que nós estamos falando aqui dessa questão de ter filhos, etc. e tal, essa preocupação da mulher gerar um filho para o seu esposo, apesar de estarmos falando aqui de Abraão, que está aí, eu acho que há cerca de 5.000 anos na antiguidade, segundo a cronologia bíblica sagrada, né, e tal. Mais para frente um pouquinho nós temos ali no livro de 1 Samuel a história de Ana, que é mãe de Samuel, né, e Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, era estéril, né, e não conseguia dar filhos. E por vezes, né, nós temos assim, o cara que a mulher gostava mais era que não conseguia dar filhos a ele. Isso gerava um certo constrangimento. O próprio Jacó acontece isso quando ele casa com Lia e Raquel, né? Lia deu 10 filhos a Jacó, a Raquel apenas 2, né? Ainda morreu no parto. Ainda bem que deu 2, né? Pois é. Isso é uma frustração danada. Ainda... Porque ele levou 14 anos para casar com Raquel. Ele queria casar com Raquel, não era com Lia. E Labão introduziu a filha. Botou aí naquela jogada do véu, né? No contrapeso, ele teve que trabalhar mais 7 anos. Eu acho que a Raquel devia ser muito bonita, entendeu? Muito sedutora para Jacó trabalhar 14 anos por causa dela. E assim, vários momentos da Bíblia a gente vê esse tipo de constrangimento que a gente encontra hoje, em 2018, muita mulher ainda, a ponto de algumas que não conseguem engravidar, apesar do corpo perfeito, pela ansiedade, por toda uma questão emocional. E aí, como a gente está diante também de um médico que trabalhou muitos anos com essa lógica, vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor Nogueira, essa mulher que anseia ter um filho e tal, e daqui a pouco escuta uma gracinha do marido, de algum familiar e tal. Fala um pouquinho desse cenário para a gente. O nosso sistema ainda é verdade de Abraão. A gente pensa que evoluiu, está no século XXI com o Zap. Ainda estamos na lógica patriarcal. Ainda estamos na lógica, porque, veja bem, quando a mulher casa, ninguém fala pro homem assim, aí, quando é que você vai ter um filho? Todo mundo vai na mulher. E aí, quando é que você vai ter um filho? Observa só. O casal casou, vai na casa do sogro. Ninguém perguntou ao filho, e aí, quando vai ter um filho? Pergunta a nora. E aí, quando é que vai ter um filho? Como se ela fizesse sozinha. Né? Isso. Na casa dos pais, mais ainda. E se passa muito tempo, que o casal não quer ter filhos, não é que não quer ter filhos, eles começam a ser mal vistos. Pô, minha filha, mas você não vai ver um neto aí? Como que casamento fosse para ter filho só? Isso ainda é... Vou contar um caso meu, paciente minha. Ela não engravidava. Passou por esse período da cobrança, não engravidava. Foi fazer todos os exames, não engravidava. Foi para a inseminação artificial. Ela fez 3 inseminações, Flávio. E não engravidou. O que o marido faz? Para mim, né? Como estão em segredo aqui, não estou falando nome, se eu posso falar, para mim é um babaca. Ele vai e arruma outra. Arrumou a amante, engravida a amante e larga ela. Então, veja bem, século XXI, a pessoa ainda ama a outra, se puder dar um filho. Então, ama aquela mulher ou ama o filho que ela vai lhe dar? Eu acho isso uma sandice. Eu não consigo compreender isso, Flávio. Eu juro que eu fiquei assim, olhando para ele, para ela, sem entender como uma pessoa faz isso. Porque meus amigos, meus conhecidos, Flávio, ela é minha paciente, mas ele é meu conhecido. Eu fiquei assim, estarrecido. Lógico que não confrontei, porque não é função do médico confrontar, né? É a função de acolher, mas fiquei sem entender, ele não me deu explicações e ficou por isso mesmo, né? Mas eu acho isso um absurdo. Quer dizer, então, hoje ainda tem esse machismo muito forte de que a mulher tem que dar um filho. E nem sempre ela pode. E tem outro caso também, um amigo meu de Itaboraí. Posso falar, porque não estou falando nomes, né?
conhecido como Garanhão em Itaborei, comia todo mundo e tal, sabe, casou. E a mulher não engravidava de nenhum. E ela começou a fazer 1000 exames. E o médico chamava ele, fulano, tem que vir aqui, tem que fazer um espermograma. Não, eu já tenho vários filhos na rua. E nada, a mulher engravidava. Até que um dia, a mulher pensou, não, agora eu só faço mais alguma coisa se você for fazer o exame. Tem vários filhos na rua, mas o médico quer saber agora. Ele foi fazer o espermograma, era estéril, era tudo boca, papo dele, né? Era estéril, na verdade. Ele que era estéril. Quer dizer, então... Não tinha filho na rua nenhum, então estava criando filho dos outros, né? Ou criando filho dos outros, exatamente, porque era estéril. Ou seja, porque o homem acha que ser estéril não é ser homem. A tua humanidade não está de ser estéril, não. Eu lembro que... Você é muito mais que isso. Lembro bem de um primo meu chegando na casa do meu avô, e meu avô já com seus 85, 86 anos, e meu primo tinha casado e tal, e passou um ano mais ou menos, ele chegou lá na casa do vovô, eu estava junto, e ele falou, vovô, fulana está grávida, eu fiz um filho, sou homem, vovô, fiz um filho. E olha que meu avô, aos 85 anos, olhou para a cara do meu primo e falou assim, meu filho, fazer filho não significa que você é homem. Tem um monte de gente aí que tem 10 filhos e não é um homem. E tem outros que têm poucos filhos ou nenhum e são grandes homens. E ele baixou a cabeça, saiu. E eu falei... Criar um filho que é o problema. Eu era bem mais jovem, né, e tal, e fiquei assimilando aquele ensinamento que o vovô, que era, como já era uma pessoa de mais idade, era para ter esse ranço aí de dizer, opa, que coisa, né, e tal. Mas ele deu essa lição, eu guardei para mim. Eu não sei se meu primo lembra, mas eu guardei para mim. Sabe, porque quando a pessoa sabe, é isso. Minha mãe era uma mulher sábia. Minha mãe era professora lá em Portugal, quando veio para o Brasil, aqui tinha que fazer a equiparação, ela já estava idosa, 45 anos, não se interessou mais por isso. E minha mãe perdeu 7 filhos, né? Fomos 10 filhos, meu pai não tinha televisão naquela época, né? O negócio era lá em Portugal, muito frio, era fazer filho, né? E morreram 7. E quando eu fiz medicina, né, a gente fica assim meio metido a achar que sabe tudo, né? E eu cheguei para a mamãe e falei, mãe, mas já não tem revolta de Deus, pô, por ele ter levado 7 filhos seus? E ela falou assim, meu filho, você ainda não entendeu nada da vida. Não eram meus. Deus me deu, eu tomei conta, quando ele quis, ele levou. Eu não tinha lido Khalil Gibran ainda naquela época, sabe? Mas quando eu li Khalil Gibran, eu vi Khalil Gibran lá no Rio, mamãe aqui em Portugal, o mesmo pensamento de que nós, nada é nosso, tudo é de Deus. E aí a gente volta àquele nosso conceito anterior de que todo caminho dá na venda. Exatamente. Conceitos tão distantes. Não são nossos, são do mundo. Não são nossos. Quem quiser ter os filhos para aprender os filhos, vai perdê-los. Os filhos são do mundo. Então ela teve os filhos e cuidou deles. Quando Deus levou, Deus levou. Que sabedoria, né? Então isso é ser mãe. Isso é ser mãe. Isso é ser mulher. Um outro problema que nós temos também, o senhor já deve ter encontrado, é a decepção do pai quando ele descobre que vai ser pai de uma menina, né? Porque muitas vezes o cara está esperando um garotão para jogar futebol, já comprou camisa do time do coração, e aí ele impõe que o filho seja Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, essa coisa toda. Outro crime, né? Não deixa a criança escolher. Exatamente. Como é que é isso? Como é que ia trabalhar? E por vezes rejeita, inclusive a mãe, bota a culpa nela. Acha que a mulher foi responsável pela criança. E eu lembro que no curso técnico de enfermagem, nossa amiga Tereza, que hoje é secretária de Seu Jardim, era minha professora de uma disciplina chamada materno-infantil, e ela nos contou a seguinte novidade: quem dá o sexo para a criança é o pai. E os meninos, eu lembro que já tinha alguns que eram pais na sala, e ficaram boquiabertos, porque alguns culpavam, inclusive, suas esposas, né, e tal. Fala um pouquinho sobre esse costume, esse entendimento. Isso é uma patologia, né, Flávio? Isso é um complexo imenso, isso é um machismo enrustido, né? Quer dizer, querer um filho homem. Olha só, vou falar uma coisa aí que os pais estão me escutando, que querem ter um filho homem. Quem mais cuida do pai não é o filho homem, é a filha mulher. Quem mais cuida da mãe não é a filha mulher, é o filho homem. Porque voltando lá a Freud, quando ele fala do complexo de Édipo e de Eletra, que a paixão
e as pessoas interpretam mal Freud achando que está falando em paixão sexual, não é sexual, é paixão de idealização, porque a criança, o complexo de Édipo faz até os 7 anos. Até os 7 anos, a menina não tem hormônios. Ela não tem mama, o menino não ejacula. E até os 7 anos ainda não tem hormônio, então não tem ainda a sexualidade genital. Então o que tem ali é a paixão da idealização. Muitos casos de homossexualidade são por não identificação com o sexo oposto, Flávio. É importante essa identificação. Quando a menina está apaixonando pelo pai, ela está, naquele momento, formando dentro dela a sua fortalecendo, diria assim, não é só isso, lógico, há casos já bem genéticos, a sua heterossexualidade. Ela se identifica com o sexo oposto. E o menino também. Então, essa paixão pela mãe, paixão pelo pai, do sexo contrário, é muito importante para a formação da personalidade. E mais tarde, então, a menina vai cuidar do pai e o menino da mãe. E aí os homens ficam querendo só homens. Isso significa que, consequentemente, aquela criança que quando a mãe vai na rua, no banco, fazer compra, não sei o quê, ela é deixada em casa com o pai ou com alguém, o moleque fica num goelheiro danado, né, numa choradeira danada. É muito provável, muito difícil que esse menino se torne um gay, digamos assim, por conta dessa tipo. A gente pode ter esse entendimento, doutor Nogueira? Ou a menina que fica muito triste quando o pai sai para trabalhar e tal, e a mãe fala assim, mas é um grude com esse pai porque eu nunca vi, que não sei o que, tal. Existe uma forte tendência que ela tenha essa... Não seria por aí não, porque é mais identificação de afeto e carinho. Às vezes o pai dá mais carinho do que a mãe, e os filhos gostam mais do pai, é todos. Eu estou falando quando a criança se identifica na fase do Édipo, ela se identifica com o sexo oposto, é uma fase, entendeu, Flávio? Para a identificação sexual. Ah, perfeito. É só naquela fase da identificação. Porque todos os dois podem... Na hora que liga a lanterninha, do para que caminho eu vou. Exatamente, porque os dois, tanto o homem quanto a mulher, podem ser mais afetos à mãe que era mais carinhosa ou mais afetos ao pai que é mais carinhoso, lógico. Se o pai dá carinho, a mãe não dá, as crianças vão pular para o pai. Não tem nada a ver com sexualidade. É lá naquela fase edipiana, lá naquela fase de 5 a 7 anos. Compreendi. Não é para a vida toda, não. Isso vai depender da relação de afetividade dos casais. Eu conheço muitos pais que são amorosos e mães que são ignorantes e vice-versa. Então a gente tem de tudo. E não é por isso que vai virar só gays de cada lado, não. Quando a pessoa define a sexualidade lá na idade da formação da personalidade, fixou, acabou, vai embora. Então, às vezes, a pessoa, por pressão da sociedade, não assume aquela sexualidade, quando chega na adolescência que tem a coragem. E, às vezes, na fase adulta. Mas é lá entre 5 e 7 anos que é formada a personalidade da sexualidade. E aí surge aquela explicação que alguns tentam oferecer para a questão da homossexualidade, de que não, esse cara foi criado pela mãe, rapaz. Não, absolutamente não. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem também, a gente já nasce com essa tendência. Seria porque, de repente... Já vem com uma tara genética, isso também é essa teoria genética, a criança que já nasce e não gosta, o menino gosta de boneca, sem ninguém fala nada, e menina que gosta de espada. Então já tem gente que nasce com essa tendência, é diferente. Mas isso eu diria, mínimo de pessoas. A maioria vai se formar ou aos 7 anos, geralmente até aos 7 anos, na fixação da adolescência é quando a experimentação de que a pessoa não se realiza. Aí sim, por traumas, a pessoa pode escolher um sexo diferente por traumas com o pai que bate, que maltrata, a mãe que maltrata, pode também gerar um desvio sexual. Mas isso são exceções, né, Flávio? Sim. Nós estamos conjecturando, né? Eu apanhei, virei hétero, não tem problema nenhum de ser apanhado, né? Apanhei da minha mãe, sou hétero, normal, criança que faz arte apanhar. Hoje não pode mais, né? E eu acho que isso é um grande mal, né? Porque não é apanhar de levar costa, mas uma palmadinha na bunda de vez em quando faz bem, sabe? Porque hoje as crianças, se a mãe ameaça, vou pro conselho tutelar. Tem um pensamento, já que nós estamos usando o cânon sagrado desde o início, né? Tem um pensamento bíblico interessante lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, lá e tal. E a testemunha fiel e verdadeira, ele diz que... Capítulo a testemunha fiel e verdadeira diz que ele castiga todos que ama.
E, por vezes eu encontro psicólogos falando que a repreensão, não estou falando da sua nem da Costa, mas a repreensão e, e o não e a correção dos pais demonstra, inclusive, nesse indivíduo em formação, que ele está sendo cuidado, que existe uma preocupação com ele e que, por vezes, a rebeldia é um teste a vamos ver se mamãe realmente está preocupada comigo, então vou ameaçar, me jogar do quinto andar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para ver se realmente ela está preocupada comigo, o papai não vai deixar eu ir. Fala um pouquinho sobre isso. Procede isso, é crendice, doutor Miguel? Olha lá, gente, vamos ver quem já é pai ou mãe aí, observa seus filhos. O filho, quando nasce, a gente acha que ele não entende nada. Isso é o nosso grande mal, tá? E dizem que já começa a se fazer, ele já começa a testar os pais desde o ventre, A né? criança já compreende os pais no ventre materno, tá? Então nasce, bebê não entende nada, então os pais deixam o bebê fazer tudo. O bebê começa a fazer arte, aí quando começa a comer banana com 6 meses, faz assim com a boca. Aí os pais, ai, que bonitinho. Deixa fazer tudo. Tudo é permitido, porque ele é criança, ele é bebê, não entende nada. Quando a criança começa a falar lá por um ano e meio, aí os pais, assim, na cama, falam assim pro outro, ó, o Joãozinho já está entendendo a gente, já fala, eu acho que ele só entende quando fala, já está falando, a gente já pode começar a educar. Então, quando o Joãozinho, naquele dia, malfadado dia em que os pais resolveram começar a educar ele, faz o que ele faz há um ano e meio, com a banana. Os pais falam assim, Joãozinho, coisa feia. Nesse momento, Flávio, está criando a criança, a primeira esquizofrenia. Peraí, ontem podia, ontem era bonitinho, e agora não pode, sou feinho? O que aconteceu que agora não pode mais? O que sucedeu? O que está vendo? Imagina uma criança com um pai que parece um King Kong, e a mãe de altura, né, com uma criancinha de um ano e meio. E aí, naquele momento, ela se sente não amada pelos pais. Isso tem provas científicas por regressão. Tá? Uhum. E ela aprende naquele momento que para ser amada, ela tem que fazer o que os pais querem, não o que ela quer. O que ela aprende? A não fazer mais da banana. Naquele momento, ela criou dentro dela uma criança que a gente chama criança submissa. Ela agora submete aos pais para ser amada, porque toda criança deseja ser amada pelos pais. Toda criança. Convidou mais alguém? A galera aí. Mas acontece que a criança, um ano e meio fazendo brum, ela gosta. Então, quando os pais saem da frente dela, ela pega a banana e faz brum. E nesse momento, ela criou a criança que a gente chama criança rebelde. Então, o rebelde não forma lá nos 17 anos, os 15 anos lá, como vocês pensam, não, meus ouvintes. O rebelde forma lá um ano e meio, quando ele faz o que era permitido fazer, que agora não pode mais. Então, veja bem, um ano e meio que a gente já tem essa dualidade agora. O que eu posso, o que eu não posso, o que é permitido, o que é permitido. E eu vou crescendo. Quando chega na adolescência, agora eu vou desafiar meus pais. Então, é aquela fase que os pais falam assim, não entendo. Uma galera aí querendo falar com você, não deve guardar um minuto. Não entendo. O Joãozinho era tão quietinho, agora virou rebelde, virou hippie. É quando ele tem a coragem de sair daquela educação repressora que sofreu e ser ele mesmo. Então, é bom os pais saberem isso. Quando o adolescente muda a conduta, é porque não estava muito satisfeito com a educação. Não vamos aqui julgar a quem educou se é certo ou errado. A rebeldia é de não estar satisfeito com a educação. Então, nós trazemos essas duas crianças para a fase adulta. Então, muita gente age irracionalmente, por exemplo, no trânsito. Uma criança rebelde, fecha o outro. E fora do trânsito é quietinho. Lá no trabalho é quietinho, criança submissa. No trânsito vira criança rebelde. Então, é bom a gente saber isso para entender quando criamos os filhos e ficar atento exatamente ao início da pergunta do Flávio, que era, temos que reprimir? Temos que reprimir. Por quê? Se eu não ensino limites ao meu filho, ele vai achar que pode tudo. Já falei aqui, vou falar de novo, a Richthofen, que matou os pais, ela tinha tudo. Os pais não tinham tempo para cuidá-la, porque eram muito ricos, tinham empresas para tomar conta, e então foram criadas por babás. E tudo era dado para ela.
O dia que ela fez uma rebeldia, que o pai falou, agora não tem o que você quer, ela matou. Porque ela nunca foi confrontada, ela nunca foi confrontada de que isso não pode. Então, veja bem, cuidado, principalmente aos pais ricos, que os pais pobres não vão dar porque não tem mesmo, né, Flávio? Mas os ricos que têm mania de, agora, eu não tive nada na minha infância, eu vou dar tudo para meus filhos. Cuidado, você vai criar problema para esse filho. Porque vai achar que pode tudo. E depois desafia as autoridades, é no trânsito, é na política, é na educação, em todos os lugares, a pessoa vai ter condutas inadequadas porque não foi dada o limite. Limites é educativo. Dizer não para o filho é educativo. Eles precisam aprender a ter limites. Isso fala para todos os pais que estão estudando e para aqueles que não são pais. Já saber agora quando tiverem um filho. Falando sobre esses testes, né, que o bebezinho impõe aos pais, nós temos, por exemplo, a questão da criança que morde o seio. Né? Estava vendo teve uma pessoa que postou no Facebook, gente, o que é que eu faço com um fulaninho que tem meses, né? E tal, aí eu fui dar até uma pesquisada, achei um artigo da revista Pais e Filhos que falava que apesar da tenra idade, a mãe tem que demonstrar uma atitude de que não está correto, não está certo e tal. Porque o bebê já entende, Flávio. O bebê já entende. A criança já entende. Então, quando a criança faz uma pirraça, primeiro você deixa ela fazer pirraça, não fala nada. Deixa gastar aquela energia da pirraça. Deixa. Não adianta você falar assim, para, porque ela está fora de si. Ela está, como diz, alucinada. Deixa. Aí ela vai fazer aquela pirraça, não vai. Se você não manda ela parar, ela vai parar. Se você fala para ela parar, ela não para. Ela vai fazer mais pirraça, tá? Não quer parar, ela não quer parar. Mas se você não fala, ela vai parar, porque não vai fazer pirraça a vida toda. Ou, quer dizer, aquela energia da pirraça vai esvaziar. Quando ela esvaziar e acabar a pirraça, você olha nos olhos dela, abaixa, fica na altura dela. Não fala de cima, Flávio, para baixo, para a criança, não. Fica na altura dela. Por que você está bravo? O que aconteceu com você? Ela está com pirraça porque ela está brava com alguma coisa. E às vezes não é nem o que você fez, ela já vinha brava por outra coisa. E você reforçou aquilo. Entre em contato com essa criança. Gente, é fantástico. Os pais que ensinam isso, que fazem isso com a criança, descobrem coisas maravilhosas que não sabiam. Às vezes já veio brava lá do irmão que cutucou ela, que deu um beliscão. Quando cheguei, o pai pergunta uma coisa, ela já está brava, já responde ao pai, o pai acha que é com ele, não é? É com o irmão. Quando o pai deixa passar, o que é que houve com você? Ah, foi meu irmão que fez isso comigo. Então, gente, é entender que a criança tem um pequeno adulto ali dentro. E que a gente tem que ir lá conversar com esse pequeno adulto, para trazer ela para a razão. Tirá-la da criança rebelde. A criança rebelde, não estou na rebeldia. Né? Bate o pé, deixa bater o pé, deixa acabar. Pronto, vai parar. Quando parar, chama para conversar. Ou então bota na cadeirinha, né? Fica um pouquinho pensando no que você fez. Até porque eu volto para conversar com você. Cadeira do pensador. Isso que eu falo, a famosa cadeira do pensamento. Importante. Deixa ela um pouquinho. Não deixa também muito tempo, não. Vai estar 2 horas. A criança não aguenta. Isso é imperativa. Deixa uns minutinhos que já dá para pensar. E aí, no caso, é uma questão de dialogar, né, Tongueira? Exatamente. Sempre. Porque toda criança tem um adulto pequeno dentro dela, está se formando pela educação dos pais. Tudo que nós passamos para os filhos, nós estamos colocando dentro da cabecinha dela. E ela vai criar isso, vai crescendo, vai se formando dentro da nossa ótica. E, logicamente, depois, com a educação externa, dentro da ótica dela, que a gente tem que entender. Mas, se você for um bom educador, o essencial ela vai tirar de você. Não fique preocupado. Porque lá fora também deseduca, né? E, às vezes, a gente deseduca. Quando respeita a vontade da criança. Quantos pais eu vejo, Flávio, que quer que a filha bote a roupa vermelha e a criança tem horror de vermelho. Isso é um crime. A criança não gosta de vermelho, tem que respeitar. Mas tem pais que acham que a criança tem que colocar, tem que vestir o que os pais querem. E vai até a adolescência, sim, quando o cara quer escolher a profissão. Exatamente.
A festa de 15 anos que a mãe não teve para ela, que ela quer Quer fazer a dar. filha de 15, a festa de 15 anos da Exatamente. filha que ela não teve. E a profissão, Então, que o pai a profissão. sonhava, a mãe que tinha vontade de fazer balé, bota filho no balé. Eu não me tornei médico porque não tive condições de, né, de ter essa Exatamente. formação. Mas aí quando... Mas aí Bota no piano, quer ser pianista. arrumei a condição de me tornar médico e aí eu vou pagar a faculdade de medicina. Vou pagar a faculdade de E medicina. antigamente, hoje não, hoje os jovens já escolhem e acabou disso para os pais, não. Eu acho muito bom. Mas antigamente os pais obrigavam o filho a ser o que queriam e eles faziam e não eram felizes. Tem muito médico conheço na minha turma que foi o que os pais queriam. Não gera bom médico, Flávio. Você pode gerar um mediano, mas bom, ótimo não vai ser, porque não está no dom dele. Você só é bom naquilo que você faz quando é seu dom. Meu pai não queria que eu fosse médico, Flávio. Quem me salvou foi a mamãe. Papai, como era analfabeto, achou que eu tinha capacidade de ser médico por ser filho de um analfabeto. Dentro da cultura dele, né? Sou analfabeto, não é que meu filho vai ser médico. Meu pai assinava o nome e sabia conta de somar e diminuir, como ensinou, que era professor, mais nada. Multiplicar e dividir, eu não quis aprender isso, era muito difícil. E foi um ótimo comerciante, sabia somar e subtrair, sabia fazer contas, né? Mas, no entanto, o papai achava que eu não tinha capacidade. Queria que eu fizesse contabilidade para crescer o borracheiro dele, crescer a lojinha dele. Turco e português só se crescer a lojinha, né? E então, mamãe que me salvou dessa. Imagina se eu sou contador hoje, um borracheiro. Eu não seria feliz. Eu amo o que eu faço. Então, esse respeito, acho que hoje em dia já está havendo muito mais do que antigamente. Acho que é raro aquele pai hoje que ainda impõe. Ainda tem gente que impõe, lógico. Às vezes, quando eu pego uns pais aí impondo, e já até salvei algumas pessoas que vieram fazer terapia comigo, eu tive que chamar os pais, primeiro os pais, né? Os jovens queriam fazer uma coisa, o pai queria que fosse outra. Não dá para isso. Como é que você sabe que não dá? Ele é que sabe, né? Você. Então, é muito importante respeitar os nossos filhos. E respeitar que não é fazer o que eles querem também, né? É também educar, frustrar quando você vê que aquele caminho é errado. Você vê o seu filho andando com uma pessoa drogada, cuidado, né? Tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio quando tem já uma personagem formada. Agora, na infância e adolescência, cabe aos pais ajudar os filhos nessa formação. Minha gente, toda essa expertise, todo esse conhecimento, você encontra o meu amigo Dr. Nogueira, que é nosso entrevistado aqui hoje, e lá no Instituto Flor do Amanhecer. www.flordoamanhecer.com.br. Podem visitar lá nosso site. Que é um espaço extremamente agradável. Tem lá um vídeo mostrando de 20 minutos, se não me engano, de 20 a 30, não sei, mostrando todo o espaço. Aí a pessoa vai conhecer tudo, né? Lindíssimo. Convido todos a visitarem o site e entrar nesse vídeo. 3634-7766. E quem atende lá é minha amiga Ana Laura. Ana Laura. Tem alguma programação aí para maio, junho, no finalzinho de maio, junho? Não. Tem alguma coisa? Ou o senhor está só nos congressos? Porque nós estamos com 4 congressos para viajar, para falar, então isso nos toma muito tempo de preparar as palestras, né? Tem um simpósio também em Belo Horizonte, um fórum de ciência e espiritualidade que eu vou falar, né? Então, temas que a gente tem que se preparar bem, né? Não é só saber o que a gente sabe, mas também levar alguma coisa do que se faz no mundo. E então a gente deixou para o segundo semestre. Essa já vai ter um spa terapêutico no segundo semestre, né? E talvez mais um também, curso de Enneagrama, mas na época eu vou estar aqui com você, vou anunciar para os nossos ouvintes. Doutor Nogueira, foi um prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado por nos trazer essas aulas. Ouvintes, que me escutaram, né? Todos que me escutaram, todos que me ouviram, todos que me viram também pela internet. Já falamos no nosso telefone e desejo a vocês um bom final de semana e muita paz do Senhor.